30º domingo do tempo comum, ano B. O evangelista, sem dar detalhes, apenas informa que Jesus e seus discípulos passaram pela cidade de Jericó, uma das mais antigas da história da humanidade, que também era conhecida como Cidade das Palmeiras. Célebre pela queda de seus muros, quando, segundo a narrativa do livro de Josué, os filhos de Israel a destruíram sob o comando de Deus através do sucessor de Moisés. Jericó, com Jesus, viu, porém, uma nova vitória que não trouxe destruição, mas salvação, cumprindo a profecia de Jeremias 31, 7-9 e as palavras do Salmo 125, pois mudou a sorte do cego e o trouxe de volta ao grupo dos discípulos. Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém, onde viveria o mistério de sua paixão, morte e ressurreição, confirmando os 3 anúncios que fez. Até chegar a Jerusalém, deviam percorrer uns 40 quilômetros. Isto é, tinham ainda 1 ou 2 dias de viagem. Se por um lado Jericó era uma cidade conhecida e ancestral, por outro, à beira do caminho, estava um cego mendigando, sem nome próprio, e conhecido apenas em referência a seu pai, pois Bartimeu, como o próprio evangelista explica, significa filho de Timeu. A cena é complexa e sugestiva. Há um local, Jericó. Há um grupo de pessoas, Jesus, os discípulos e grande multidão. Há uma situação social degradante, um cego sentado à beira do caminho. Há 2 referências sobre o cego, estava mendigando e era filho de Timeu. Há uma audição e um duplo clamor do cego devidamente endereçado, filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Há obstáculos a serem superados, muitos o repreendiam para que se calasse. Há uma insistência no propósito do cego, ele, porém, gritava ainda mais. Há um encontro entre o cego e Jesus, chamai-o. Há uma mensagem enviada, coragem, ele te chama, levanta-te. A uma pronta disposição, deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Há no encontro um diálogo, contendo a pergunta de Jesus, que queres que eu te faça, e a resposta do cego em intimidade discipular. Rabuni, que eu possa ver de novo. A reação de Jesus ao pedido, vai, tua fé te salvou. Enfim, há a vitória sobre a cegueira, a situação marginal e nova ação. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. O primeiro a entrar em cena não foi o cego, mas Jesus que passava. À estação, o cego reagiu, mostrando que não era surdo, pois ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, e que não era mudo, começou a gritar. A reação do cego permite imaginar que já ouvira falar de Jesus e que sabia, além da sua proveniência, a fama de taumaturgo misericordioso. O cego surpreendeu pela súplica que fez. Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. No Evangelho segundo Marcos, esta é a primeira vez que aparece o título Filho de Davi atribuído a Jesus. Por certo, é uma revelação estratégica e que prepara a sua entrada aclamada pela multidão em Jerusalém, Marcos 11:10. Na designação Filho de Davi estava a esperança messiânica pautada em 2 Samuel 7, 1-17, no Salmo 89, 29-38 e em tantos textos proféticos. Diante do grito do cego, muitos o repreendiam para que se calasse. Como em todos os tempos e lugares, pessoas marginalizadas incomodam e por isso a sociedade civil e religiosa busca colocar-lhes uma mordaça.
Por que designou Jesus filho de Davi e clamou: tem compaixão de mim? Talvez por dois motivos. Primeiro, por detrás da referência aos muitos, não estaria só gente da multidão, mas também discípulos. Segundo, o cego mostrou ter visto o que até então ninguém viu. Jesus é o filho de Davi e é compassivo. Confirma-se o que disse Hebreus 5, 1-6. Jesus é o sumo sacerdote que sabe se compadecer de nossa ignorância e erros. Mas eis a surpresa. Ele, porém, gritava mais ainda. Usou a força da voz e não se rendeu ao obstáculo da multidão que o separava de Jesus. E também não mudou o conteúdo do grito, pois continuou invocando e suplicando a mesma atenção, mas com um pequeno detalhe. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A omissão do nome Jesus fez toda a diferença, pois foi capaz de obter de Jesus ações a ele direcionadas. Detendo-se, Jesus disse: chamai-o. O grito do cego pode ser comparável ao grito que os aflitos e oprimidos elevaram a Deus no Egito. Se por um lado houve a insistência do cego vencendo a multidão e principalmente os que quiseram calá-lo, por outro lado se fez ouvir por Jesus devido ao título que lhe foi dado e o pedido de compaixão. Jesus não tinha como se abster dos dois argumentos usados pelo cego. Não podia renunciar ao que é e tampouco à esperança que representava para o povo sofrido. E não podia deixar de ser a humana expressão da misericórdia de Deus. Jesus parou, porque a voz insistente do cego o alcançou. Tomou uma decisão particular: chamai-o, porque quis a participação do interessado e porque quis dar uma lição aos que o procuraram calar. Assim, quem havia tentado abafar a voz do cego tornou-se mensageiro de uma boa notícia. Coragem, ele te chama, levanta-te. Isto exigia uma pronta resposta. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Tal gesto não indica apenas que abriu mão do que tinha, mas que estava disposto a seguir um caminho. Não estava disposto a seguir um caminho de exclusão, pautado inclusive na religião. Além disso, mostrou que não era paralítico, que tinha ótimo senso de direção. Diante de Jesus, começou o diálogo. O cego suplicara por compaixão, mas esta podia ter diferentes conotações. Por isso, a pergunta direta de Jesus: que queres que eu te faça? Causa surpresa, pois Jesus sabe o que se passa no íntimo de cada ser humano. A pergunta, porém, não é retórica, mas devidamente direcionada a uma finalidade específica. Assim, o cego, ao dizer Rabuni, isto é, meu mestre, em tom de intimidade, foi além do título que usou o filho de Davi, pois declarou ser discípulo no mesmo nível que o fez Maria de Magdala em João 20,16. Então, ao pedir que eu possa ver novamente, o cego revela algo para além de uma limitação física. É um discípulo que abandonara o mestre em algum momento. Voltou a viver à margem em uma humanidade perdida e sem direção. Contudo, não perdeu a ocasião favorável para retomar o caminho do discipulado. Foi atendido. Ouviu a ordem: vai. E o motivo da cura solicitada: tua fé te salvou. Diante de todos recuperou a visão, isto é, a iluminação da mente e do coração para voltar novamente ao discipulado. E o seguia no caminho. Isto é, com o mestre rumo a Jerusalém, para ver o filho de Davi dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, o caminho aberto pela cura de um cego em Betsaida, que teve dificuldades para ver com clareza, Marcos 8, 22, 26, pouco antes da revelação em Cesareia de Filipe,
quando Pedro declarou: Tu és o Cristo, Marcos 8, 29, está se concluindo com a cura de um outro cego, que no mesmo instante recuperou a vista. Essa é a trajetória do discipulado, que precisa aprender a ver com clareza, graças à salvação operada por Jesus, que permite entrar no mistério da novidade do reino de Deus, onde a exclusão e a marginalização não tem mais espaço para existir. Que cada um de nós, a exemplo do filho de Timeu, seja capaz não apenas de reconhecer Jesus que passa em nossa vida marginal e afastada da luz da verdade, mas seja capaz de despertar para a fé, gritando, se necessário, com a mesma força e intensidade, a fim de vencer os obstáculos colocados pelos que dificultam o acesso a Jesus e a salvação nele oferecida. Que nos anime a certeza: temos um sumo sacerdote que sabe ter compaixão da humanidade. Não sejamos nunca a voz que repreende para calar, mas a voz que anuncia: coragem, Jesus te chama, levanta-te. Esta é a nossa parte. O mais resultará do encontro de cada pessoa com Jesus. Um bom e santo domingo no Senhor, um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.